Mas na vida real, vocês dois que são especialistas em experiência do cliente, tá? Vamos falar de carreira, tá? Na vida real mesmo. Aquele assistente ali que está cuidando, o analista júnior que está cuidando da experiência do cliente em uma empresa, tá? Qual que é a autoridade dele? Até que ponto ele pode ir, entendeu? Pra, tipo, dar o checkmate no gestor dele e falar, cara, você tá pela direção errada. Presta atenção no que eu tô te mostrando aqui. Então, assim, ou simplesmente ele é um executor. Assim, gente, agora sem É, romantização. sim, Porque eu sei o que que acontece nas empresas, tá? Eu sim. sei como eles olham analista júnior, eu sei como eles olham analista sênior. Aqui nós estamos falando aqui de dois especialistas, né? Vocês são especialistas. Cara, aí vocês, as pessoas vão parar para ouvir realmente, né? Vocês têm propriedade para ouvir pelo fato da experiência que vocês têm. Mas vocês geralmente não são os contratados ali para cuidar da experiência do usuário ali na mão na massa operacional, vamos dizer assim, né? Vocês são os especialistas, né, no guarda-chuva, né, vamos dizer assim. Mas o que que eu vejo na grande maioria das empresas, eu queria saber se isso, qual a percepção de vocês, tá? O assistente, o analista júnior, até onde ele pode ir? O que está me ouvindo aqui agora, ele sabe o que que eu estou falando, né? Tipo, até onde ele pode ir para não ficar marcado, para não ficar selado como chato, né? Uhum. Porque isso acontece. Até onde ele pode ir? Até onde o gestor que está nos ouvindo aqui também agora deveria entender a liberdade de deixar o cara errar e acertar. Porque o cara também, de experiência do usuário, igual vocês falaram também, não é um cara que vai acertar em tudo. Sim. Ele não é responsável por tudo. Ele pode errar. Mas qual que é a visão do gestor? Que na hora que errar, né? O que, que ele deve entender disso? E a visão do assistente do analista júnior. Vou colocar júnior, até júnior. O que, que ele deve Cara, entender? Até onde ele pode ir? hoje, Eu sei que é hoje, polêmico, tá? Mas só hoje o que pra. eu sinto? O que eu sinto dos júniors aqui que eu já interagi várias vezes e era um dos feedbacks que eu mais dava é falta de profundidade em tudo, sabe? Uma camada muito superficial. Às vezes, por exemplo, como a gente trabalha né, muito com discovery, o que é o discovery? Eu preciso ir a campo, cara. Eu preciso tirar a minha bunda aqui da cadeira e ir lá conversar com o cliente, tentar entender o que está acontecendo com ele. Só aqui a gente já tem uma quebra. Porque o cara às vezes não quer sair da cadeira dele, não quer sair do escritório, não quer sair para ir lá conversar com as pessoas, né? E dentro desse contexto, quando a gente faz os trabalhos de discovery, por exemplo, que aí é onde eu pego mais, chega algumas análises extremamente rasas. Da primeira pergunta, você já quebra a perna do cara. Aí você faz a primeira pergunta, ele já. Então, veja bem, aí não veja bem, já morreu, já era. Então, cara, o que eu falo pra galera que é júnior, qual que é o limite para mim, né? O limite para mim de verdade não existe, cara. O cara tem que ir atrás, ele tem que correr, ele tem que conversar com o máximo de gente possível, conversar com o máximo de cliente possível, só que as pessoas não fazem isso, né? Conversar com o máximo de áreas possíveis. Eu lembro que um dos últimos projetos que a gente fez, cara, a gente conversou com 18 áreas da empresa sem fazer nada antes. A gente conversou com todo mundo antes de colocar a mão em qualquer coisa. Que é entender o universo que a gente estava inserido. E assim, e é profundo. E algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas isso gasta muito tempo. Gasta muito tempo. Só que eu vou saber qual é o problema real que eu vou resolver. Então, o que eu sinto falta da galera que é júnior é isso. Profundidade, vai muito raso. Mas vamos pensar assim, vamos pensar mais na visão ali do cara que tá começando, Cleiton. Porque acontece o seguinte, eu sou um cara totalmente diferente hoje do que eu fui quando eu comecei. Totalmente. Hoje, por exemplo, hoje eu leio, às vezes eu leio o livro mais de uma vez, o mesmo livro. Por quê? Porque na primeira vez que eu leio, eu tenho uma interpretação dele. Na segunda eu tenho outra, e na terceira eu tenho outra interpretação. Na terceira vez que eu li um livro específico, eu consigo absorver tanto dele que naquela época que eu era júnior eu não tinha essa maturidade. Sim. Aí, até que ponto, por exemplo, o gestor ele tem a obrigação de fornecer, por exemplo, conhecimento e de ter reuniões assim com um cara de júnior, né, seja assistente, e falar assim para ele, cara, o que você precisa fazer é você ter um checklist, porque o cara não entende mesmo, ele é júnior e ele é assistente. Então ele é quase um executor. Ele não é um mentor, ele é um executor. Então assim, qual que é a responsabilidade do gestor? Quando você vê aquele assistente, igual você falou, o analista júnior às vezes chega raso. E eu Uhum. concordo com isso. Eu já fui raso e já fiz gestão também de analista júnior até hoje. Isso
eles chegam com uma interpretação muito superficial sobre um assunto. Porque primeiro eles entendem, nós estamos numa geração onde todo mundo quer saber de tudo. Então, assim, nós estamos numa geração onde, igual eu brinco aqui, brinquei no último podcast, a melhor coxinha da galáxia. Você chega no Uberlândia, a melhor coxinha do mundo. Cara, vamos aí. Tipo, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas Sim, qual que é o checklist? Qual que é a obrigação? Eu falo assim, qual que é a responsabilidade do gestor com aquele analista júnior e com aquele assistente? Para que ele faça um bom trabalho. E eu falo na formação. Porque o gestor, sim, ele tem, e você sabe disso, Cleiton, nós já falamos muitas vezes sobre isso, Campana. Eu esqueço de falar Cleiton Campana e Cartona, olha. Porque, mas assim, Campana, nós conversamos várias vezes sobre isso, né? A responsabilidade do gestor, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa trabalha com você, por exemplo, Campana, cara, exatamente você mostra o que a pessoa precisa fazer. Mas são poucos que fazem isso, né? São sim. poucos que fazem isso. Mas qual que é a responsabilidade do gestor? Porque só deixar o assistente ou analista júnior ali é fácil. Deixar a bucha para ele resolver é fácil. Mas qual que é a responsabilidade dele, do gestor? Porque o gestor também, se o assistente ou analista júnior não sai da cadeira, o gestor muito menos. Eu vou trazer aqui para um ponto, depois eu vou abrir para o Cleiton, que eu falei na anterior, mas eu vou tentar responder aqui. É assim, para mim, a primeira responsabilidade do gestor é contratar certo. Que se ele contratar errado, ele já arrumou um problema para ele ali. E dentro da nossa área especificamente, a barreira de entrada de um período para cá ficou muito rasa, tipo, é muito fácil entrar na área, né? Então, como a barreira de entrada é baixa, muita gente migrou para a área. Por quê? Porque paga-se bons salários, né? Tem uma perspectiva de carreira legal, só que não necessariamente essas pessoas têm o soft skill necessário para poder trabalhar na área. E quando, por exemplo, a Helene comentou, né, que uma das coisas que ela mais aprendeu foi a empatia, nem todo mundo é empático, nem todo mundo gosta de ser empático, nem todo mundo gosta de gente. Por exemplo, tem um monte de desenvolvedor que eu conheço que não quer nem conversar com o cliente, não quer nem saber de cliente, e tudo bem, é a área dele, né? Então, para ser empático, eu preciso ter um soft skill estruturado para isso. Eu tenho que ser curioso. O que é o curioso? Quando eu falei o nível de profundidade é baixo. Porque se a pessoa não tem curiosidade, cara, ela faz a primeira pergunta, teve a resposta, tá tudo bem para ela. Agora, se ela for curiosa, ela vai investigar, ela vai mergulhar, ela vai a fundo, né? Então, para mim, a primeira responsabilidade do gestor é ter a capacidade ali de identificar esses, no primeiro momento, os soft skills, né? Se essa pessoa, ela ali, de alguma maneira, ela tem as habilidades e competências necessárias para poder trabalhar na área. A partir disso, a responsabilidade dele, para mim, são duas. Desenvolver o hard skill dessa pessoa. Então, agora eu vou te desenvolver tecnicamente, uma vez que você é júnior. Eu vou te dar ferramenta, vou te dar workshop, vou te dar treinamento, vou pagar evento para você, eu vou desenvolver você aqui como profissional para poder entregar o seu melhor. E, por último, olhar para a carreira do cara, olhar para ele como ser humano, como pessoa. Então, eu tenho que trabalhar ali as suas entregas dentro da empresa, eu vou fazer planning com você semanal, vou fazer review semanal para poder entender que você está entregando os projetos que você precisa, e paralelo a isso eu vou olhar para sua carreira para saber se você, de alguma maneira ali, está apto realmente, se a empresa está ali que você está, realmente é a empresa que você deveria estar, e que se aquilo de alguma maneira está alinhado com a sua carreira. Eu, como líder aqui, eu tento fazer exatamente dessa maneira que eu comentei com você aqui. Mas você acha que hoje isso, na prática, existe? Que você acha? Como Existe, está o cara. mercado? Não, fala assim, o mercado, na Existe. sua grande maioria, eu falo do gestor, Sim. chamar mensalmente, periodicamente, a pessoa e explicar para ela, você acha que isso existe? Cara, existe, cara. Eu conheço muita gente que faz, inclusive já tive gestores assim. Já tive gestor que, cara, por exemplo, tem uma pessoa que trabalhava comigo na última empresa, que eu saí, eu liderava ele, e aí agora ele tá com outro líder. Ele falou, cara, tem 10 meses que você saiu e eu tô sem PDI até hoje. Ou seja, não tem ninguém olhando para a carreira dele. Mas, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, por exemplo, a Zup é uma dessas. A Zup, cara, olha muito para a carreira da pessoa, desenvolve muitas habilidades e competências dela. Então, tem muita empresa que trabalha. A grande maioria tem falhas nisso? Tem, porque também é complexo, é difícil de fazer, eu entendo. Sim. Mas, cara, na minha visão, do que eu vivi de experiência, sim, tem muitos exemplos bons aí para a gente poder beber dessas Eu, fontes. eu, vou, eu vou te falar, porque eu peguei no meu LinkedIn todo mundo que trabalha com CX e que está no cargo de assistente, tá? E Júnior, eu não estou fazendo a pergunta à toa, né? E Sim. peguei e enviei, por exemplo, mensagem, claro, pro robô, perguntando, né? Falei, ó, vou fazer um podcast sobre experiência e qual a sua maior dor? E eu notei que grande maioria falou que não tem suporte de gestão.
E assim, eu sei que eu não tô falando, não foi uma base estatística, tá, Cleito? Sim. Porque é com margem de confiança de 95, margem de... Não, eu não analisei isso, tá? Eu simplesmente enviei. Eu não tô falando que é nada científico aqui, porque senão o pessoal, eu quero saber quantos você enviou, qual que era a sua base, se você tem 100 mil seguidores, você deveria ter enviado para 12 mil pessoas, Não, não. Eu simplesmente enviei para alguém que tinha esse cargo e perguntei e notei que uma grande dor é a gestão. Tipo assim, eles não têm o suporte da gestão. Você citou a Zup, cara, a Zup é sem comentários, ela é fora da curva, né? Então, temos a Zup para citar que é fora da curva. Temos a Porque Sankia você para perguntou citar. se tem, né? Eu falei que tem. Não, tem, boa, né? Esse pessoal de que trabalha com experiência do cliente, olha, foda, viu? O que que acontece? Aí, tem que citar a Sankia também. Cara, a Sankia é fenomenal. Cara, a Sankia é fenomenal quando você fala de cuidar mesmo do colaborador, né? Não sei como eles chamam lá, associado, colaborador, enfim. Mas que eu notei que existe sim uma. Talvez não em sua maioria, tá, Cleiton? Não tô nem falando que é a maioria. Mas eu acho que é um assunto a ser debatido. Um assunto a ser debatido aqui, e principalmente a nossa, a nossa visão em relação ao que eu tô vendo. Não que seja a maioria, igual eu tô falando. Mas eu acho que é uma dor que eu acho que precisa ser conversar. Precisa se conversar. Igual, por exemplo, aqui, nós estamos numa mesa de bar, né? Brincando aqui, né? Conversando, falando sobre os pontos. Mas existe sim uma necessidade do pessoal olhar o assistente. Eu estou falando novamente, assistente e analista júnior. Eu não estou falando de pleno para frente. Eu estou falando de assistente e analista júnior. Pronto. Porque o que eu vejo nas empresas é geralmente só conversa com o cara no final do ano. Só conversa com o cara de 6 em 6 meses. E o pior de tudo, tem empresa que só conversa com o cara quando tá fudido. Tipo assim, fudeu alguma coisa. Vem cá conversar. Cara, não é isso, né?